Andrei, Cria. Assim como em 2022, que você foi muito importante no nosso acesso, irmão, eu tô desesperado. Eu tô desesperado, irmão. Faça alguma coisa. Não deixa isso acontecer de forma nenhuma. Não. Chega a vocês na final, pelo amor de Deus. Ai, é isso, família. Que frio, cara. Nossa senhora, eu tô até com dificuldade aqui pra respirar. O negócio tá feio pro meu lado hoje, hein, família. Mas é isso. Bom dia, um excelente sábado e um dia abençoado para todos nós. Um vídeo com muita resenha. A gente tem aqui, né, Felipe Coutinho se declarando para o nosso Vascão. Diniz falando sobre esse período aí de muito trabalho. Vamos falar aqui também de uma possível proposta pelo atacante Ryan. Mais detalhes aqui sobre o Thiago Mendes, que não chega no dia de hoje. Mas fique tranquilo, família Vascaína, tá tudo certo. Thiago Mendes é jogador do Vasco. Quero trazer aqui também pra gente debater nesse sentido do Thiago Mendes, família, bem bacana também. Eu vou destacar aqui uma opinião do PVC em relação a esse jogador que aumenta o nível do elenco do Vasco na visão dele. Vamos destacar aqui também uma informação do canal Atenção Vascaínos, dizendo que o Vasco está negociando e está caminhando com um meia e com um atacante de lado. E aí, nesse sentido, eu quero trazer aqui uma postagem bem interessante do Garone, que eu acho até engraçado, né? Porque eu comento muito aqui com vocês, pra galera que me acompanha há mais tempo. Pra galera que tá chegando agora, eu sempre falo que desde o Éder Luiz, o Vasco nunca teve um ponta acima da média. Eu sei que isso, né, pode gerar alguma polêmica, de repente você vai levantar, né, o Peck, agora, né, o Nuno tá jogando muito bem, o próprio Ryan também tá performando, mas precisa ter sequência, né, família? Precisa entregar mais, né? A gente torce pro Vasco, né? Não é, poxa, eu sei que cada vitória do Vasco que eu grito, eu berro, né? Mas tem que entregar um pouco mais. Assim como o Éder Luiz entregou demais com a camisa do Vasco, né? Nos ajudou demais a conquistar a Copa do Brasil. E olha que nessa época, né, o Vasco nem jogava com pontas, né? O Vasco jogava ali com uma linha de 4, 2 volantes, 2 meias, né? Diego Souza e o Maestro. E no comando de ataque, Éder Luiz e Alec Gol. Então, cara, desde que ficou estabelecido essa forma de jogar ali com extremos, pontas, o Vasco nunca teve, na minha visão, um atacante acima da média. Isso pode acontecer agora, com o Nuno e com o Ryan, que está entregando. Eu acho difícil, porque não vai ter sequência. O Ryan daqui a pouco, com certeza, vai sair. E aí ele faz aqui um levantamento bem bacana em relação a esses investimentos que o Vasco faz em estrangeiros que não ajudam em nada. Você vai ver aqui, eu quero a sua opinião. Então chega aí, que tem muita resenha nesse vídeo, mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e dar aquela hypada para fortalecer o trabalho do Thiagão. Família, seguindo aqui a nossa resenha, rapidamente destacar essa informação aqui do Joel Silva. O jogo de hoje, né, que seria hoje, foi cancelado, mas tá aqui, ó, Estrela e Garré ficariam de fora do amistoso. Motivos são revelados. Estrela tá aqui, ó, longo período de inatividade por conta de um edema ósseo. O meia tinha um problema congênito no menisco, mas já treina normalmente. Garré teve um problema no tornozelo durante a semana e chegou a perder uns treinamentos, mas estava apto para viajar e ficou de fora. O Vasco não falou sobre, mas dá a entender que o argentino não está no mesmo ritmo que os demais. Então, assim, em relação ao Estrela, nada demais, tá muito tempo parado. Mas em relação ao Garré, eu fico um pouco preocupado, cara, porque eu ainda coloco uma fé no Garré. Eu não acho ele, assim, ruim de tudo, sabe? Eu ainda não quero colocar o Garré no mesmo bolo que Jean Davi, Maxime e o próprio Lloyd, tá? E o próprio Lloyd, que, sei lá, em relação ao Jean Davi e o Lloyd, até acredito que o Lloyd possa entregar alguma coisa ali, entrando, né, no decorrer dos jogos. Mas o Garré eu prefiro esperar. Então, essa situação aqui, né, que ele não tá no mesmo ritmo que os demais, espero que, né, seja só por causa da lesão, porque o Diniz falou muito sobre isso, né, de aproveitar esse tempo para conhecer um pouco mais dos atletas. Eu espero que ele conheça o Garré, e claro, o Garré treine bem para que ele possa confiar no jogador e o jogador nos ajudar, família.
Falando aqui rapidamente também sobre o Léo Jardim, tá aí, ó. Renovação de Léo Jardim deve ser anunciada na segunda-feira. Informação do canal Atenção Vascaíno. Show de bola, família. Eu acho que eu já falei bastante aqui sobre esse processo, sobre essa renovação. Eu acho que agora é só comemorar, né? Passamos aí por poucas e boas de cobranças, críticas, né? Pelo amor de Deus, acorda, Léo Jardim, staff, tá criando quizumba aí, tumulto, não precisa disso, quer sair, sai, né? Fusato, assume, ou vai contratar outro. Mas que bom que o Léo Jardim ficou, porque o Vasco hoje tem um dos melhores goleiros do Brasil e agora vai ter o Léo Jardim até 2029. Família, Coutinho tá na tela, fez uma postagem no dia de ontem e disse o seguinte: muito feliz de poder continuar no clube que eu amo. Ai, cara, eu sei que eu sou chato, sou sentimental, eu tô carente, eu sou carente e fico falando com vocês aqui que 2025 é o ano do milagre. Cara, o Lucas voltou pro São Paulo, né, em 2023 e logo ganhou a Copa do Brasil. Poxa, esse cara, né, poderia ganhar um título no Vasco, né, família? Assim como o Platense ganhou, Crystal Palace ganhou, Harry Kane ganhou, time lá da Holanda, 96 anos sem ganhar nada, ganhou. Ai, meu Deus, o Vasco tá precisando de um título para tirar essa urucubaca, cara, para as coisas, sabe? Então o Felipe Coutinho, entendo que vai ser um cara importante nesse sentido, principalmente se entregar o que entregou ali contra o São Paulo. Quer ver outro profissional muito importante nesse sentido? Tá na tela para vocês, tá aí, aspas, para Fernando Diniz, falando sobre esse período aí de treinamentos. Vamos lá, ó. Os jogadores estão se empenhando ao máximo para melhorar em todos os sentidos e acredito que a gente vai colher os frutos dessa parada. Soubemos aproveitar muito bem o trabalho. Foi muito intenso, muito forte, com adesão 100% de todo mundo. Né, o torcedor do Vasco, ele tá muito confiante nessa parada, porque eu também bati muito nessa tecla, né, naquele período ali, naquela semana, naqueles dias do jogo contra o São Paulo, que eu falei, poxa, cara, o Vasco tem que ganhar a primeira vitória fora de casa e entregar, né, uma boa atuação para que o torcedor possa, né, ficar um pouco mais aliviado, né, mais confiante. Eu acho que isso aconteceu. Claro que não é garantia de nada, né? O Vasco, por exemplo, contra o Botafogo pode não repetir a atuação, mas o torcedor está confiante. Eu acho que os jogadores também acabam ficando confiantes porque o Vasco jogou muito bem. Sei que o São Paulo não, né, tá numa boa fase, mas foi o que eu respondi aqui a um outro amigo uma outra vez, que ele falou assim, pô, tu tá feliz porque ganhou do time horroroso do São Paulo? Eu falei assim, mas a gente não conseguiu ganhar do Corinthians, que também é horroroso, o Vasco não ganhou do Ceará, o Vasco não ganhou do Vitória com um jogador a menos, o Vasco não ganhou do Puerto Cabello, né? Então ganhar do São Paulo, mesmo numa má fase, é sim uma evolução. Você entende? Então, vamos ver se o Vasco vai conseguir aproveitar bem esse período. E claro, né, família, tem que chegar os reforços aí, né? Porque acabam atrapalhando, né? Se o Diniz utiliza o argumento que ele não coloca alguns jogadores por não conhecer, poxa, vai chegar jogadores aí igual tipo esse Alan Minda. Ele com certeza não conhece o Alan Minda. Então tem que chegar aí ainda nesse período aí para que possa ter, né, alguns treinos com os companheiros. É isso. Família, falando sobre o Thiago Mendes, vamos lá. Informação do Vene Casagrande. Thiago Mendes não chegará mais neste sábado para se apresentar ao Vasco. O desembarque agora será na terça-feira por conta da mudança na logística. O volante assinará contrato de 2 anos e meio com o time carioca. Família, eu achei que tinha aqui nessa postagem, mas não tem. Mas eu li em algum lugar que me parece que ele já assinou, né, um contrato que mandaram para ele, um contrato digital, me parece. Eu posso até colocar aqui na edição, então tá tudo certo, né? O Thiago Mendes é jogador do Vasco, agora é só aguardar a apresentação do jogador. Antes de falar um pouco mais sobre esse atleta, pega essa visão aqui do PVC. Ele é muito bom jogador. Ver a condição física que ele vai chegar, se é um interesse que ele vai ter, mas ele é muito. Ele muda a cara do Vasco, dá mais dinâmica para o jogo que o Jair nesse momento. O Jair nunca conseguiu ser no Vasco, o Jair do Atlético Mineiro, como foi no Atlético. O Thiago Mendes pode fazer uma dupla de volantes com o Tietê, ou com o Moura, ou com o próprio Jair, e fazer a bola chegar muito mais fácil, muito mais limpa ao ataque vascaíno. Tá aí, nesse vídeo que eu tava vendo, PVC, André Hernan, eles estavam comentando sobre a renovação do Felipe Coutinho,
e a chegada do Thiago Mendes. E aí o André Hernan fala, né? Galo, Corinthians, Santos, né, sondou a situação do jogador, o próprio São Paulo. Então é um atleta que tem muito recurso. Mas assim, o que eu queria comentar com vocês, eu tava vendo aqui, né, os comentários, e aí eu comentei, acho que ontem, na minha visão, o Thiago Mendes chega para ser titular no lugar do Tietê. E aí um amigo comentou mais respeitosamente, vamos dizer assim, falou, pô, Thiago, de forma nenhuma, o Tietê é muito titular, nesse time do Vasco. Só que um outro amigo, ele chegou e falou assim, quem é esse maluco? Se referindo à minha pessoa, família. Quem é esse maluco? Tá falando muita merda, barrar o Tietê. E aí eu fiquei assim, cara, meu Deus do céu, que mundo é esse? Você pode, né? Você tem todo o direito de discordar de mim. Até porque, de fato, pode acontecer, se o Thiago Mendes chegar bem fisicamente e tudo mais, por que não o Diniz barrar o Hugo Moura? Porque o Diniz é um cara corajoso. Então vai botar ali 2 jogadores com uma boa técnica, os dois que sabem sair jogando, né? Ficar um time mais qualificado, sem ter esse jogador de pegada, isso pode acontecer, sem sombra de dúvidas. Agora, falar que eu estou falando merda, você está falando merda, que o Thiago Mendes, ele possa chegar no Vasco e barrar o Tietê, pô, isso não é merda, mano. Isso não é falar merda, pô. Pelo amor de Deus, quem tá falando merda é você que não conhece alguma coisa, pô. Não é falar merda. Você pode não concordar e utilizar os seus argumentos. Não, o Tietê é isso, um cara que controla mais o jogo, tal, pá, não sei o que, pá. Mas não é falar merda, porque o Thiago Mendes é muito bom jogador, pô. E ele é um segundo volante. Ele é um cara que entrega em outros quesitos mais que o Tietê, na minha opinião. Ele tem o melhor passe longo, ele é um cara que encosta melhor na frente, ele é um cara que tem um chute de fora da área melhor que o Tietê. Sabe? Então, é falar merda. O Thiago Mendes chegando no Vasco pode barrar o Tietê? Pô, não é, mano. Não é. Foi até isso aconteceu no início do ano. Né? Aquele meio campo que, poxa, eu também tava. Falei assim, pô, esse meio campo é interessante. Tietê, Jair, Paulinho, Coutinho. Só que eu comentava aqui várias vezes, eu falei assim, cara, o Hugo Moura vai jogar nesse time. Com certeza, principalmente em jogos do Campeonato Brasileiro, ele vai jogar nesse time. Nossa, chegou 1, 2, 3, 4 aqui, tu tá falando muita merda, Hugo Moura não aguenta, Hugo Moura é ruim. Batata, como diria meu pai. Tá aí, Hugo Moura. Gente, vocês não precisam gostar desse belo rosto. Agora, é só olhar o cenário do futebol. É só olhar o cenário, é só conhecer o Thiago Mendes, conhecer o Tietê. Não é falar merda. Eu não estou falando merda aqui. Se você conhecer o Thiago Mendes, você vai falar, não, você não tá falando merda, só discordo de você. Perfeito. Vou falar merda. Você me pega demais, família. Mas é isso. Seguindo aqui a nossa resenha, pra gente falar sobre uma informação que me parece que vem diretamente da Itália, tá aí. A Roma demonstrou interesse em contratar o atacante Ryan. Embora não seja a principal prioridade, o clube italiano estuda a possibilidade de investir no jogador Cruz Maltino. A negociação envolveria um valor de 15 milhões de euros, cerca de 95 milhões de reais. Não pode vender não, vai ter que passar da casa dos 100 milhões aí pela primeira vez, né, família vascaína. Mas assim, eu acho que nesse sentido, né, a gente também destacou uma informação do canal Atenção Vascaínos, que a ideia é que nessa semana agora, que está para chegar, né, me parece que o staff do Ryan vai se reunir com a diretoria para entender o planejamento, né, para a carreira aí do Ryan, proposta, tudo mais, sei o quê. Não sei se o staff já tem alguma coisa em mãos e tudo mais. Mas assim, eu acho que o staff do Ryan, pintando uma proposta na mesa, por exemplo, da Roma, eu acho que o Vasco nesse momento recusa, porque é interessante realmente passar da casa dos 100 milhões, e eu acho que dá para passar, porque o Ryan está mostrando potencial para isso. E para o jogador, eu acho que não é tão interessante assim, né, ir para a Roma. A não ser que ele pense assim, poxa, na Roma o Ryan vai ter mais chances de jogar, e aí desenvolver... Que isso? Tô gravando esse vídeo de madrugada, ó. Que isso? Queimados não para, família. Um frio desses, caras chutando forró. Não é brincadeira, não. Mas assim, família, continuando aqui. Entendo que, né, de repente, sei lá, eles possam pensar assim, dessa maneira, que na Roma ele vai ter mais chance de jogar, mas eu acho que não, né? Eu acho que não é o time ideal para o Ryan chegar na Europa num primeiro momento. Acho que até ele, nesse sentido, o staff dele, quero dizer, vai preferir esperar, na minha visão. E entendo que dá sim para passar aí da casa dos 100 milhões, na minha modesta opinião. Chegando aqui na reta final do nosso vídeo, vamos destacar aqui essa informação do canal Atenção Vascaínos. O Vasco tem negociações em andamento com um atacante de lado, de campo, e um meia ofensivo.
Ambos possuem por volta de 25 anos. Os nomes estão sendo trabalhados em total sigilo. Não é mole não. É isso. A gente espera, sempre falo isso aqui com vocês também, não é atletismo, né? Mas o jogador precisa ter recurso, qualidade, mas saúde é fundamental. Isso o Vasco não pode abrir mão. Tá contratando aí o Thiago Mendes, e eu espero que a galera, né, avaliou aí a parte física, mas é isso. O Vasco tem que passar a olhar para esse cenário. Não pode contratar mais jogador cansado. Já tem os seus cansados. Agora é uma galera para potencializar, para correr para esses cansados. É exatamente isso. E aí, com certeza, você vai tirar um algo a mais dessa galera que não tem essa parte física. Você vai equilibrar o time. Hoje o Vasco, já falei isso aqui, depende muito da qualidade técnica dos seus jogadores, não tem tanta intensidade, né? Tem dificuldade em alguns momentos para pressionar o adversário, muito por essa capacidade física. Hoje, né, até no jogo contra o São Paulo, pressionou, fez gol dessa maneira, pelo trabalho do Fernando Diniz. Pelo trabalho do Fernando Diniz. Mas isso tem que, né, você tem que dar essas opções de jogadores com mais força para você intensificar essa chegada, essa pressão, roubar a bola do adversário ou contra-atacar, o time não tá bem, você tem essas opções, coisa que o Vasco, infelizmente, não tem hoje, família. Então vamos aguardar. Espero que, né, possam ser aí bons jogadores para nos ajudar no decorrer dessa temporada. Mas como eu disse para vocês no início do vídeo, queria rapidamente repercutir aqui essa postagem do Garone, gosto muito do trabalho dele, e ele fez esse levantamento aqui, ó. O Vasco já gastou mais de 120 milhões em pontas desde 2023. Ninguém resolveu. Concordo com ele. E aí ele fez aqui, né, o levantamento com os valores. O Orediano, Maxime, Jean Davi, Emerson Rodrigues, que na minha opinião aqui, por enquanto, foi o que mais contribuiu desses três aqui que eu citei, que agora vem o Nuno, né, que tá muito bem, 21 milhões. Lloyd Augusto foi 9, matando a planta. E o Garré, né, quase 15 milhões. E aí ele fez aqui a soma, né, 81 milhões e alguns quebrados. Ele cita aqui agora, isso aqui é os estrangeiros, tá, família? Ele cita aqui agora, ó, os brasileiros, Serginho, Adson, Rossi e David. Isso aqui é um absurdo, cara. Isso aqui é um absurdo. Eu sei que muita gente acha que eu estou exagerando nessa questão aqui do David, falar Davi, do David. Isso aqui é absurdo, cara. Por isso que eu falo, sabe? Eu tento entender as coisas, cara. Fico chateado aí com as contratações erradas, Lloyd, Jean Davi e tal, Maxime, mas eu tento entender. Porque a 777 fez isso aqui com o Vasco. Cara, não existe você pagar 17 milhões no David. Pô, não existe, cara. Não existe o David de jogador para esperar. Ah, vai lá, David, faz um acordo com o Internacional que com certeza faria. Com certeza faria. Ou espera terminar o contrato e aí assina bem de graça. O Vasco pagou 17 milhões pelo David. Pô, cara, vai perguntar qualquer colorado. Vai lá, faz uma viagem, vai lá pro sul, você que tá aí, pergunta. Gente, vocês são doidos. Pô, não existe. Ajudou, mas não pode pagar 17 milhões. Você entende? A gente não vai fazer um monte de merda. Faz um monte de merda. Vai fazer merda no futuro? Vai, porque futebol é isso, acontece erros. Como a 777 entrou no Vasco e fez essa merda aqui. Quer pagar 17 milhões no David. Isso aqui não existe. Pô. Mas vamos seguir aqui a nossa resenha. Aí ele cita aqui também os jogadores da base, família. Gabriel Peck, Eric Marcos, Ryan, Figueiredo, Egnaldo, Bruno Lopes. Ele bota aqui também o Zucarello, que não é ponta, né? Mas já jogou de fato assim com a camisa do Vasco. E aí ele cita aqui uma parada maneira também, ó. Vou botar na tela aí para vocês. Que o gasto, né, maior foi com estrangeiros, mas quem joga mais são jogadores da base. Que interessante, né? Tá aqui, mais jogos base, mais minutos base, mais gols base, mais assistências base, né? Menos jogos estrangeiros, menos minutos estrangeiros, menos gols estrangeiros, menos assistências estrangeiros. E aí vamos ver aqui a postagem dele final, ó. Será que investir em pontas estrangeiros é realmente a melhor opção? O Vasco, mais uma vez, parece buscar essa opção. Desde 2023, o Vasco já gastou mais de 120 milhões de reais na contratação de 11 jogadores para essa posição. 7 deles estrangeiros, totalizando mais de 80 milhões gasto apenas na compra de direitos econômicos. Apesar do alto volume de contratações e investimento, as apostas feitas
surtiram pouco efeito em campo, com exceção de Nuno Moreira, verdade. Nenhum se firmou como titular, resultando em baixa minutagem em campo e, consequentemente, poucas participações diretas em gols, menos, inclusive, que a base, constantemente a solução do clube, tecnicamente e financeiramente. Show de bola aqui essa postagem, porque isso aí é uma crítica que realmente, né, alguns fazem em relação a essa gestão, que sim, é uma realidade, mas é aquilo, a gente precisa entender o cenário do futebol, porque muita gente fala, poxa, Thiago, não tem dinheiro, mas deu 9 no Lodge, deu 15 no Garré, deu não sei quanto no Maxime, no Jean Davi, pô, esse montante aí não daria um bom ponta? Verdade, concordo plenamente, mas futebol não é assim, né, cara? Futebol não é assim. Futebol você faz algumas apostas na tentativa de você melhorar o time naquele determinado momento, torce para isso acontecer, e infelizmente não aconteceu. Não aconteceu. Mas o próprio Vasco já fez algumas apostas aí que estão ajudando. No caso do PH, acho que o Hugo Moura foi uma aposta e hoje é um cara que tá se firmando aí no Vasco, entre outros nomes aí. Você entende? Mas sim, é uma crítica que tem fundamento. Você entende? Que tem fundamento. Agora, eu acho que o Vasco precisa buscar essa característica. Claro que o ideal era você ter um investimento forte, né, alto, para você tentar diminuir, né, essa margem de erro aí. Um jogador mais capacitado, podemos dizer assim, mas com velocidade. Porque há muito tempo o Vasco não tem esse ponta com força, com velocidade, tapa na frente. Não sei se é o Alan Minda, se vai ser outro família, mas tem que chegar. Tem que chegar porque esse perfil, essa característica faz falta sim ao nosso Vascão. Vou ficando por aqui, daqui a pouco eu tô de volta. Fui.